Vou fingir que vou jogar a bolinha. Busca, vai! Busca, busca, vai! Busca, busca, vai, vai! Ele tá desconfiado que a bola tá comigo. Ele tá desconfiado. Porque lá em casa eu já fiz isso com ele. Então ele tá na dúvida. Ó, cachorro ali latindo, ó. Nem dá moral. Ele tá caçando. Aí eu vou jogar ela tipo por aqui assim, já pra incentivar o manejo dele tipo tá caçando e procurando. Quando você estiver andando com o seu dog, somente em asfalto, se liga. Eu vejo algumas pessoas andando com dogs em asfalto e dependendo do horário o asfalto está muito quente. Experimenta andar no asfalto descalço pra você ver, Baruca aqui, pra você ver como é que é a situação. Apesar do dog ter uma proteção melhor do que o nosso solado, quando tá muito quente não faz muita diferença não. Eu vejo pessoas com dogs pequenos, pequenininho, andando em asfalto. Aqui assim na terra ameniza, quando tem um lugar molhadinho, mas em asfalto é fatal. E eu vejo pessoas correndo. Eu vejo pessoas correndo com dog debaixo de um sol escaldante no asfalto. Então a pessoa tá levando o dog a se fadigar e se machucar também. Então às vezes o dog tá até um pouquinho mais rápido ali, mas não é porque ele tá acompanhando o dono ou tá curtindo, é porque tá quente mesmo o asfalto. E tem gente que não se liga nisso. Se liga nas coisas que realmente faz bem ao seu dog e das coisas que não fazem bem. E reforçando aqui, o antimanejo, a humanização no manejo, ela, entre aspas, faz bem ao ser humano, mas não faz bem ao dog. Então você tem que se ligar. Nem tudo que faz bem a mim faz bem ao meu próximo ser humano, dirá um dog. E nem tudo que faz bem ao meu próximo faz bem pra mim, dirá pro dog. Então tem coisa que é legal pra mim como ser humano, mas não é legal pro dog. E tem coisa que é legal pro dog, mas não é legal pra mim. E como é que eu vou saber o que é legal ou o que não é legal? Você tem que estudar a lei, não é assim? Para você saber o que é legal ou não, você tem que estudar a Constituição. Para você saber o que é legal para Deus, você tem que ler a Bíblia. Porque tem coisa que é legal para Deus, mas não é legal para o ser humano. O ser humano não acha legal. E tem coisas que o ser humano acha legal e não é legal para Deus. A lei está lá mostrando o que é legal e o que não é legal. E para você entender o que é legal para o dog, você tem que conhecer a psicologia canina, para você poder discernir o que realmente é melhor para o dog. Beleza? Falou, tudo de bom, fique com Deus. Boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Aproveitando aqui o contexto aqui de caminhada e de corrida, eu falei no vídeo anterior a respeito do senhor Cardoso, que no dia 28 de setembro completou 85 anos de idade.
Eu acompanho ele desde a minha adolescência, de vista, e percebi que ele é uma pessoa perseverante na prática da corrida, porque aproximadamente aí uns 30 anos que eu vejo correndo pela cidade aqui do Distrito Federal, do entorno. Então, às vezes eu estava de carro, às vezes eu estava de bike, às vezes eu estava de moto. E eu vi ele passando correndo. Às vezes eu estava correndo numa direção, ele vinha em outra. Já teve situação de eu estar correndo e ele passar por mim. E eu jovem, praticamente no auge do meu vigor físico, um senhor me passando na corrida e sumindo. Ele passou por mim e sumiu. Então eu percebi que era uma pegada de percurso longo, que não era uma corrida curta, mas uma corrida longa. Até nesse dia que eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu vou deixar o link lá na parte dos comentários para quem quiser saber melhor do que eu estou falando, se não conseguir entender aqui, que um sobrinho dele, eu não falei no vídeo anterior, estou falando nesse, um parente dele, né, chamou ele para correr agora, esses tempos agora, 10 km, parece que queria provar ele, né, e ele foi correr com essa pessoa bem mais jovem do que ele, e a pessoa não conseguiu correr, não conseguiu acompanhá-lo na corrida de 10 km, e ele falou que correu 10 km para ele como foi como se não tivesse corrido nada. Então você vê que é uma pegada aí de percurso longo, de 20 km, 30, quem sabe até 40 km. Isso com 84 anos de idade, agora ele está com 85. Mas o que me chamou a atenção também, que eu não falei no vídeo anterior, é que ele não começou a correr adolescente nem jovem, como eu. Ele começou a correr com mais de 50 anos de idade, porque ele começou a correr em 81. Eu era adolescente, quando eu comecei a correr ele já corria. Quando eu encontrava ele por aí, ele correndo, ele já era um senhor de 50 e poucos anos de idade. E ele está com 85 anos agora, então de lá para cá foi praticamente 30, 35 anos que eu acompanho ele correndo. Então, ele começou em 81, então tem praticamente aí 44 anos de corrida. E é interessante, vou repetir aqui, que ele começou a correr porque ele começou a passar mal, sentir tonteira, dirigindo, ele falou, começou a sentir tonteira. E ele foi no hospital, chegou lá, a médica falou que ele teria que tomar um medicamento para a circulação sanguínea dele. E quando ele saiu do hospital, ele ouviu uma voz para ele caminhar, para ele correr. E naquele mesmo momento que ele saiu do hospital, que ele ouviu a voz, ele começou a caminhar e correu. Saindo do hospital, ouviu a voz e correu. Não comprou o medicamento e não usou o medicamento que a médica tinha receitado para a circulação dele. Ele nunca tomou o medicamento. Eu fico imaginando, se ele tivesse tomado aquele medicamento, se ele não tivesse ouvido aquela voz, ou se ele tivesse ouvido e não obedecido, quem sabe até hoje ele estaria tomando medicamentos. Quem sabe ele estaria com a saúde debilitada, quem sabe até numa cadeira de roda, porque a maioria dos homens com 85 anos de idade, eles estão debilitados. A caminhada, o falar. Muitos não conseguem fazer caminhada, dirá correr 10 km, 20 km. E quando eu olhei o seu Cardoso, quando eu vejo o seu Cardoso, para mim é a mesma pessoa de quando praticamente eu vi pelas primeiras vezes. A aparência dele não mudou, porque eu já passei por ele perto, já correndo, nunca tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu já tive proximidade dele, ele passando correndo, eu vendo do ônibus, vendo do carro, vendo de uma moto. As últimas vezes que eu vi ele sem ser essa foi no parque. Então a aparência dele é a mesma, de
30 anos para cá, praticamente a aparência dele é a mesma. Então, dos seus 50 aos seus 85 anos de idade, a aparência dele está praticamente a mesma. E ele ainda está na pegada de correr corridas longas. E ele falou que foi o Espírito Santo que falou com ele. Então isso também chamou muito a minha atenção. Que se ele tivesse se medicando, ele, quem sabe, estaria inválido numa cadeira de roda, numa cama, teria passado por cirurgias e vários outros tipos de complicação. Então ele recebeu uma direção de Deus e está aí vigoroso, firme até os dias de hoje. Então quando Deus ele traz uma palavra, não é no sentido de oprimir as pessoas, como algumas pessoas entendem em relação à religião. Quando Deus dá uma palavra, Ele está livrando de alguma coisa. Deus não dá uma palavra só por capricho, por vaidade. Deus ele está vendo o nosso próprio benefício, não o benefício dele. Deus não precisa de saúde, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa da salvação da alma. Quem precisa das demais coisas desta vida, quem precisa de saúde, quem precisa da salvação da alma é um ser humano, não é Deus. Então quando Deus envia uma palavra, é para o nosso próprio benefício. E a Bíblia fala que o verbo se fez carne. Então quando Deus enviou a palavra como homem, na imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, não foi por benefício dele como Deus, muito menos do seu Filho. Foi para o nosso próprio benefício, sobretudo a nossa saúde espiritual. Então aqueles que obedecem à voz do Senhor, que está no próprio Cristo, manifestado como homem, é salvação da alma. Então no contexto terreno, o Sr. Cardoso recebeu uma salvação, entre aspas, terrena, de uma enfermidade, de uma doença. Ele ouviu uma palavra e obedeceu e colocou em prática. Então, a inspiração que eu comentei no vídeo anterior é dessa perseverança que se manifestou em obra. É uma pessoa que já está correndo aí há muito tempo e não começou a correr jovem, adolescente. Ele começou a corrida com 41 anos de idade e continua correndo até agora com os 85 anos de idade. Então, por mais que uma situação esteja difícil, complicada aqui, há uma palavra de Deus para nos dar vitória. Agora essa palavra, ela precisa ser praticada para que haja resultado. Se o Sr. Cardoso ele só ouvisse a voz e não praticasse a caminhada da corrida, não serviria de nada para ele. Você saber a dieta que se deve fazer e não fazê-la não adianta nada para o seu físico. Você saber o exercício que você deve fazer e não fazê-lo não adianta nada para o seu físico. Se você sabe sobre algo de manejo de dog, sobre a psicologia do dog, e você não colocar em prática, não vai servir para ter um bom vínculo com o dog. Então, a sabedoria é mais do que ser inteligente, porque ser inteligente é saber o que se deve fazer. Agora, ser sábio é saber o que se deve fazer e fazer. Ser sábio é saber usar a inteligência. Não basta só ser inteligente, tem que saber usar a inteligência no momento certo.
Isso é ser sábio, é mais do que ser inteligente. Então foi enviada uma palavra a nosso respeito. E essa palavra, ela se manifestou na forma de um homem, no Senhor Jesus Cristo. E quem ouve essa palavra, crê nessa palavra, pratica essa palavra, terá a salvação de sua alma. É como uma caminhada, é como uma corrida. A vida espiritual é um exercício da fé, a confiança na palavra. Então, eu mostro que confio na palavra, não é falando que eu ouvi a palavra. Eu mostro que eu confio na palavra quando eu pratico a palavra, quando eu me exercito na palavra. Quando eu pratico e exercito a palavra, aí vem o resultado, que é a vitória. Seja tanto no contexto terreno, como no contexto espiritual. Amém? Mais uma vez, boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom.